Bom, agosto tá acabando e eu li mais um monte de coisa. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu terminei de ler o volume 4 do Blade, que no videozinho anterior eu tinha começado, né, e agora eu finalizei. Esse mangá, ele só melhora. É realmente impressionante, né? Nesse volume a gente tem os dois personagens principais se separando, e por um lado, a gente tem o Mandi numa luta impressionante, preso pelo braço em cima de uma árvore, brigando com 3 espadachins. Do outro lado, a gente tem a Rin tentando passar pelo, acho que, sei lá, pelo pedágio, pela fronteira, e tendo que se disfarçar, né, porque não era tão fácil, ela precisava de uma autorização que ela não tinha. É legal que essa personagem, ela vai se mostrando mais forte a cada volume do mangá, né, ela começou como a filhinha do papai, que acabou tendo os parentes mortos, e agora ela tá evoluindo aos poucos, muito talvez pela influência do Mandi, por influência da própria situação que ela tá vivendo, e aí ela se mostrou o quanto ela é capaz passando pela fronteira. E a forma que ela passou foi muito legal, sabe? O nível de tensão que o narrador ia criando, nossa, realmente muito legal. E, pô, a luta do Mandi, né, animal, braço pra lá, perna pra cá, o pau comendo, muito, muito bom, sabe? Não é um mangá que se foca só, sei lá, ele não é legal só porque tem lutas maneiras, não. E personagens muito bacanas, né? Não, ele tem também uma narrativa bacana, ele consegue criar expectativa no leitor. Muito bom, muito bom. Esse mês eu também li várias revistinhas mensais, né? As Guerras Secretas, que eu já tinha comentado, né? Eu fiz um vídeo para cada uma dessas edições. A do X-Men Apocalipse eu achei realmente muito ruim, assim, muito decepcionante. Mas as Guerras Secretas é só felicidade. Putz, procure ler isso aqui. É realmente muito bacana. E o Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior. Olhem só o meu dilema, né? Eu sou um cara que eu procuro conter meus gastos não comprando capas variantes quando a Panini lança, porque, sei lá, é desperdício de dinheiro, é mais interessante tu pegar uma capa só que tu goste, né, porque senão tu vai ter a mesma história 2 vezes com capas diferentes. Então o que eu me concentrei em fazer, né, eu me concentrei em pegar apenas as edições com a capa do Kubert, né, do Andy Kubert. Só que aí saiu a capa do Brian Boland, sim, da edição número 4, aí eu tive que pegar uma capa variante, porque essa aqui é muito legal. Mas, pelo menos eu me controlei e não comprei a capa do Andy Kubert. Bom, sobre a história em si, eu acho que o que torna ela interessante, ela não vai redefinir os quadrinhos como aconteceu lá em 86, eu acho que nós leitores temos que parar de ler esse tipo de coisa com essa expectativa, sabe? Não vai ser algo revolucionário. O que eu acho legal que o Azzarello tá fazendo aqui é que ele tá aproveitando o status quo que foi estabelecido no Cavaleiro das Trevas, né? Principalmente no Cavaleiro das Trevas 2. A gente tem esse mundo onde o heroísmo foi deixado de lado, rolou tretas muito loucas no último Cavaleiro das Trevas, e a gente continua tendo ali o Batman e o Super-Homem separados. A diferença é que agora surgiu um exército de Kandorianos que estão tentando dominar a Terra, né? E aí esses dois personagens a princípio vão ter que se unir. E pelo que eu tô vendo, pelos mini-comics, no caso, que estão saindo, por exemplo, a gente tem esse aqui da terceira edição focado no... Opa, não, tá aqui a terceira edição. A gente tem esse aqui focado no Lanterna Verde. Pela minha ideia, outro também focado no Átomo. Eu acho que a Liga da Justiça vai ter que se unir novamente para enfrentar esses Kandorianos barra terroristas islâmicos. Então é isso, tá legal porque tu tem cenas ultra mega exageradas de socos e o Batman mandando os Kandorianos pro inferno e o Super-Homem brigando com a própria filha. Tu tem cenas épicas, tu tem um status quo interessante pros personagens. Pra mim tá bem legal de ler. Ah, esse mês chegou por aqui algo que eu estava aguardando há muito tempo. Sim, Sopa de Salsicha, do Eduardo Medeiros. Eu gosto muito do trabalho desse, ele é um quadrinista brasileiro. Eu acompanho o trabalho dele há algum tempo, gosto muito. Eu tenho as histórias dele aqui, só um minuto. Por exemplo, ele escreveu a História Mais Triste do Mundo, que eu acho muito legal, vale a pena dar uma lida. Recentemente ele lançou o Open Bar pelo Stout Club. E eu também tenho uma outra história dele no MSP 50, que ele fez com o Rafael Buquerque. O Eduardo é um cara que escreve bem coisas do cotidiano, com um toque de humor bem legal. E no Sopa de Salsicha, a ideia dele é contar a ida dele de Porto Alegre para Floripa. É uma HQ autobiográfica, né? Ele conta os momentos dele com a esposa e essa transição na vida dele como quadrinista, né? Também porque ele tem vários problemas ao longo do quadrinho que ele vai apresentando com a questão de inspiração pro trabalho. E é divertido, sabe? Vale a pena dar uma lida. Eu acho que, principalmente se tu conhece o trabalho dele, tu vai vendo toda a evolução dele como quadrinista. Ele apresenta, sei lá, os melhores amigos dele, ele conhecendo o Matheus Santolouco, né? O brasileiro também responsável pela arte das Tartarugas Ninjas. Também como ele conheceu o Rafael Buquerque, que provavelmente tu já ouviu falar. E assim vai indo. É bem interessante, sabe? É um relato legal de um quadrinista brasileiro e fala um pouco sobre a profissão dele. Eu gosto muito dos desenhos do Eduardo. Parece que todo o quadrinho dele tá pronto pra virar uma animação, sabe? Dessas animações da nova geração, que são mais exageradas. É muito engraçado, ele tem problema, ele é um cara muito corajoso, se a gente for parar pra pensar, porque ele é um autor expondo pro mundo, que todo mundo que vai ler esse quadrinho, né, todos os problemas pessoais dele. É muito engraçado, tipo, ele tem problemas com chuveiros.
Cara, quem tem problemas com chuveiros? Vamos ser sinceros. Mas é legal. E ao mesmo tempo ele também consegue colocar uma moral por trás da história. Ele consegue amarrar bem uma própria história autobiográfica dele. É bem legal. A Jean, esse mês eu também li esse lançamento recente da Panini, que, sendo bem sincero, me surpreendeu. Ele tem essas orelhas aqui, tem um papel offset bacana. Eu fico mais feliz de colecionar mangás que tenham essa qualidade. E também, putz, pela capa o cara não tinha como não pegar, né? Olha só, ela chama muito atenção. Aqui na história a gente acompanha a vida de um aluno do colegial que acaba sendo atropelado e descobre que ele é um Ajin, que são criaturas que a ciência ainda não sabe bem como explicar no mangá o que elas são, que tem o dom da imortalidade, né? Elas não morrem por nada. E o interessante é que, pelo fato delas não morrerem, elas acabam sendo objeto de estudo pelos cientistas, e elas são perseguidas por toda a humanidade, assim, tem... Carol, tu lembra a quantidade de Ajins que tem pelo mundo? A média? 46, tem alguns espalhados pelo mundo, então eles são muito raros, existe uma recompensa por eles, e a partir do momento que as pessoas descobrem que ele é um Ajin, elas começam a fazer uma caçada atrás desse simpático garotinho. Aí a história do mangá ela vai girar em torno do mistério do que são essas criaturas, ao mesmo tempo tu vê que tem várias organizações relacionadas a elas, tem um grupo só de Ajins que age com determinados objetivos, ao mesmo tempo tu tem essas criaturas aqui que acompanham os Ajins. Me lembrou um pouco Death Note, mas também não vejo nada de mal, uma inspiração no mangá tão legal, né, mas tem que seria tipo o Ryuki do personagem principal. Aí tem regras também de como eles podem agir, os Ajins têm habilidades específicas. Em suma, o autor ele consegue criar um clima legal de mistério relacionado a essas criaturas, e ao mesmo tempo, o fato delas existirem na realidade desse mangá gera situações assim de violência extrema, e até pelo fato dos personagens não poderem morrer, sabe? É muito legal, tem esse clima de conspiração também por conta dos Ajins serem perseguidos. Eu gostei, embora ele me lembre muito outras coisas que eu já li, eu acho que é legal, são inspirações boas. Também tem esse amigo aqui do personagem principal, que também tem um mistério por trás da relação entre eles e tudo. Carol, tu que está aí deitada no sofá lendo Anohana, o que tu pode dizer sobre a Jean para as pessoas? Por favor, resumo. Carol não sabe o que falar, Carol está rindo da minha cara. Fala algo, vamos! Tu vai me deixar com vergonha aqui no vídeo. Tu gostou? Sim. O que mais chamou a atenção na Jean? Tu gostou da história? Tá. A Carol, inclusive, ela vai se comprometer em colecionar a Jean, porque aí eu gasto menos, né, Carol? Aí eu vou ler as tuas edições. Só uma pequena crítica que eu esqueci que eu tinha que fazer, na minha mais humilde opinião. Eu acho que o autor, às vezes, ele erra um pouco porque ele mostra demais, né? Por exemplo, ele começa o mangá explicando o que são os Ajins, né? Que são essas criaturas imortais que a humanidade ainda está estudando. Mas ao mesmo tempo, depois que ele mostra o guri morrendo, né, o guri sendo atropelado, aí tu descobre que ele é imortal e que na verdade ele é um Ajin. Então eu acho que seria mais legal, por exemplo, se ele invertesse o fato. Em vez de explicar e depois mostrar, se ele mostrasse primeiro e explicasse depois, o leitor tomaria um susto naquela cena. Também tem um momento que tu descobre uma habilidade especial dos Ajins. E ele vai lá, de novo, ele primeiro te explica o que ele pode fazer e depois mostra o moleque fazendo aquilo que os Ajins fazem. Se ele invertesse isso e primeiro eu visse o guri fazendo e depois eu fosse descobrir o que é aquilo, eu acho que seria mais interessante, sabe? Mas é uma crítica minha mínima de leitor, tá? Mas é isso, eu gostei, realmente achei legal, tá? Nada, nossa, nota 10, mas 8, sei lá, gostei. E acabaram os encadernados da Viúva Negra. Sim, foram 3 encadernadinhos fechando essa fase da totalmente nova Marvel. Essa série ela é escrita pelo Nathan Edmondson, que é o mesmo cara lá do Justiceiro. E é até engraçado isso, né? Porque ele escreve em paralelo e os personagens se encontram, inclusive, né? Durante as 2 séries que a Panini lançou encadernados. E é incrível como eu acho que ele errou no Justiceiro, assim, eu achei o Justiceiro muito ruim dele, mas a Viúva Negra foi legal, sabe? Talvez até por... Nossa, cara, ainda bem que talvez eu nunca vá conhecer esse autor, senão ele ia dar em mim, né? Mas eu acho que ele acertou muito na Viúva Negra, porque ela é uma personagem mais misteriosa. Então ele economizava nos diálogos. Então como ele não escrevia muito, parece que ele não tinha muita chance de, sabe? Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas em resumo, é legal essa série, eu gostei, sabe? Ela mostra o que o leitor quer, sabe? Uma série de espionagem com a Viúva Negra como personagem principal. E ao mesmo tempo a Natasha, ela tá tentando buscar uma redenção, né, para tudo que ela fez ao longo da sua existência. É legal, eu acho que é legal principalmente a cena final, né, porque aqui termina a série da Viúva Negra nesse encadernado e depois tem um epílogo que seria o Last Days, que é no caso relacionada às Guerras Secretas, né, que seria os últimos dias de cada personagem, e aí a gente vê os últimos dias da Viúva Negra aqui nesse gibizinho. E foi legal, sabe, eu acho que foi um fechamento bacana para tudo. A arte do Filnoto é um destaque, né? Eu gosto muito do traço dele, né? Ele parece tem uma arte toda pintada
e ele conseguiu desenhar a maior parte dessas edições, então isso foi muito bom. E ele também resgata aqui, né, no caso o escritor resgata o passado da Viúva Negra. Eu gostei muito que ele aproveita vários personagens do universo Marvel, e ao mesmo tempo que a Viúva Negra dele não tem medo de matar, né, então é um gibi bem sangrento e ao melhor estilo do 007. Esse mês eu também comprei 2 coleções históricas Marvel. A dos X-Men, né, que tem a saga da ninhada, o volume 7 e o volume 8, que tá em algum lugar por aí, mas eu vou encontrar. E a coleção histórica dos Defensores que a Panini tá lançando, possivelmente já avisando o seriado de TV que vai estrear em breve. Então, eu lamento. Esse mês eu não pude ler essas duas por conta do seguinte: eu tô fazendo uma maratona da totalmente nova e totalmente diferente Marvel, acho que é assim que vai ser traduzido no Brasil, que seria a fase da Marvel pós-Guerra Secreta. Basicamente são muitos títulos e muita coisa para ler, então eu acabo deixando de lado essas HQs mais antigas porque elas levam mais tempo, tem mais balões, etc. É mais complicado, e eu aguardo uma série de programinhas sobre essas novas séries da Marvel, sabe? Eu tô lendo bastante coisa, me atualizei com tudo dos X-Men, as séries mais principais, né, relacionadas aos Vingadores. Faltam poucas coisas pra eu ler. Eu comecei a ler o Visão recentemente, tô achando realmente muito legal. Os gibis do Homem de Ferro, puxa, eu me surpreendi com essa fase, sabe? Eu achei que não ia gerar algo tão legal e no fim eu tô gostando bastante. Os Inumanos também estão muito bons. Enfim, aguardem uma série de programinhas. Esse mês eu também li o Artefato Zero e a Cidade de Bronze, que foi me enviado pelo Alexandre Dalgalo, o Alexandre Prado e o Anderson Silva, que são os autores. Basicamente são caras que trabalham em publicidade, né, e resolveram lançar uma história em quadrinhos. Aqui a gente acompanha uma agência que trabalha buscando artefatos raros, né, pode ver que o nome é, né, Artefato Zero. E aí eles acabam recebendo uma missão de ir buscar um determinado artefato que tá com um rei cruel, enfim, de uma cidade específica. Essa edição, eu acredito que isso aqui vai ser uma série longa, né? Essa edição serve mais para apresentar os personagens. E assim, tá, não é nada, nossa, grandioso. Eu acho que eles conseguiram contar bem a história, sabe? Os personagens são legais, a forma que eles desenham. Se eu fosse comentar alguma coisa, eu acho que só eles poderiam aumentar a quantidade de quadros, sabe, na história. Eu acho que eles têm cenas muito épicas, né, por exemplo, essa aqui do personagem que é o parrudão da história, enfrentando uma espécie de crocodilo do deserto, que eu acho que poderia, sei lá, eu daria pra contar isso aqui quase em 2 páginas, sabe, porque daria pra valorizar mais, talvez, as cenas de ação, sabe, tu tem umas cenas de tirar o fôlego do leitor. E aí não, né, às vezes eles contam em quadros muito pequenos. Eu acho uma boa se você, amigo, tem, sei lá, me lembrou muito Aladdin, isso aqui, nos meus tempos de infância. Se você tem um filho ou, enfim, alguém mais novo na família e quer introduzi-lo na leitura de quadrinhos, eu acho que isso aqui é uma boa, sabe? Eu acho que agradaria bastante. E a gente acaba esse programinha com o Bulldogman do Wagner William, que é uma publicação da editora Veneta, né, um quadrinho nacional, e que me chamou muita atenção pelo acabamento, né, ele tem uma capa bacana, ela tem orelhas aqui, né, as páginas elas têm uma gramatura muito boa, e tudo mais. É um quadrinho, sei lá, legal de tu ter na estante, sabe? Tá, um aviso. Primeira coisa, esse quadrinho ele te gera uma expectativa no começo da história, e principalmente pelo que tá escrito aqui atrás. Tá, vão ter que parar essa gravação porque o cara do picolé voltou. Se você quer sorrir, é com patati. Tava tão bom de gravar quando esse cara não tava por aqui, que tava inverno, e o cara não podia vender picolé, era ótimo, aí não tinha que parar a gravação. Voltando ao quadrinho. Aqui a gente acompanha uma ilustradora, a Daisy Montovani, que ela acaba se mudando para um apartamento onde haveria uma grande frequência de abduções alienígenas, né? A região, no geral, onde ela vai parar, tem essa fama. E se tu for dar uma olhada logo nas primeiras páginas, né, tu tem cenas que relembram cartazes de filmes sci-fi, sabe? Então, putz, ok, vou ler um quadrinho sobre abdução alienígena. Não! Na verdade, as abduções alienígenas, elas são um plano de fundo que o autor coloca aqui no Bulldogma, talvez para tornar mais interessante a história, não sei, para chamar a atenção do leitor, porque o foco dele, na verdade, é nos dilemas da ilustradora. E possivelmente essa é uma forma do Wagner extravasar o que ele sente como ilustrador, sabe? Tu vai vendo os problemas que a Daisy tem ao longo da história, né? Como dificuldade de valorização do trabalho dela enquanto ilustradora. E assim a história vai evoluindo com essa personagem e coisas inexplicáveis vão acontecendo, mas que não são o foco da história. Isso me incomodou por um lado, sabe? Porque eu acho que, ok, eu entendo a ideia dele, né? Tem muitos tipos de história que fazem isso, né? De colocar um plano de fundo fantástico, mas na verdade a intenção
é contar uma história de um determinado personagem. Mas a personagem dele não, sabe, não me chamou muito a atenção. Sei lá, os dilemas dela são tão... Não sei, por conhecer muitos quadrinistas, volta e meia eu vejo na minha linha do tempo algum deles comentando essa situação do trabalho deles ser caracterizado como... Ah, faz uma ilustraçãozinha aí pra mim, sabe? Não ser tão reconhecido. Ah, e o autor também aproveita aqui na história pra colocar muito da influência dele, possivelmente como artista, né? Tu tem, sei lá, as bandas que ele gosta, cinema... E são gostos muito específicos, sabe? Ele faz homenagens e desenha quadros que retomam obras de arte, por exemplo, que muitas delas eu não conheço, assim, então falha minha, talvez, como leitor. Mas eu acho que isso tudo acaba sendo uma distração pra contar a história da personagem que não me chamou tanta atenção, sabe? Os próprios desvios da narrativa dele, que seriam nessa alusão aos alienígenas, que lembram muito o que o Charles Burns faz no Black Hole, não me chamaram tanta atenção, sabe? São a forma que ele representa as metáforas e as coisas que acontecem com a personagem e os pensamentos dela não me cativaram. Algumas referências dele eu peguei, né? Por exemplo, tem aqui o personagem do Joaquin Phoenix no Her, né? Essa parte aqui, olha, caraca, é ele mesmo, né? Mas uma outra coisa que eu não curti muito no quadrinho é que ao longo da história tu vai vendo os pensamentos da Daisy. E aí tem cenas dela pensando sobre a vida que, sei lá, parece algo muito... Como é que eu vou dizer? São reflexões demais para um ser humano, sabe? Parece um texto muito engessado, sabe? Parece que é uma citação que foi jogada ali, mas não funciona naturalmente como um ser humano pensaria. Enfim, mas essa é a minha humilde percepção sobre o quadrinho. E no fim acabou não valendo tanto a pena, embora ele tenha me despertado um pouco do interesse de ir atrás de outras coisas, pelas referências que ele colocou ao longo do quadrinho. Mas, por um outro lado, por exemplo, o final dele é um final que ele não tem uma... Ele é um final mais interpretativo, ou é um final que ele quer que tu sinta, né? Não que tu pense no que aconteceu no final, mas não é a minha vibe. Embora eu já tenha lido quadrinhos com temáticas semelhantes a essa que me agradaram, sabe? O Black Hole é um exemplo, mas o Bulldogma em si eu não gostei. Aí, antes de acabar, Fanbox DC Comics. Sim, chegou mais uma caixa aqui em casa. Obviamente, dessa vez a temática é o filme do Esquadrão Suicida, e vamos ver o que tem dentro dela. Tá, vamos começar pelo seguinte. Dentro dessa caixa também vinha uma camiseta do Esquadrão Suicida cinza com os personagens, né? Tipo um pôster do filme na camiseta. Só que eu usei, e a minha mãe tá lavando ela nesse momento, então tá complicado de mostrar pra vocês, mas enfim, né, é basicamente o pôster do filme. E aí já fica uma crítica a essa fanbox, sabe? É uma camiseta bonita, eu acho que a estampa ficou legal, inclusive por isso eu estou utilizando, mas eu acho que eles poderiam pensar em fazer alguma coisa diferente, sabe? Sei lá, fazer uma arte diferente, né? Não simplesmente reproduzir o pôster do filme. Mas ao mesmo tempo a gente tem o Esquadrão Suicida número 0 da Panini, que veio na caixa, e olha só um ponto legal, isso aqui é o segundo arco do Esquadrão Suicida dos 952, sendo que esse mês a Panini lançou o primeiro, então fecha perfeitamente, né? Na verdade é um crossover com o Resurrection Man. A gente tem também esse item, que é a Arlequina nessa coisa que, desculpa, eu realmente não sei o que é, mas enfim, tem a Arlequina. Se você souber, por favor, me diga que eu estou muito curioso. Tem esse pôster do filme, eu acho isso legal, acho um ponto legal colocar nas caixas os pôsteres, isso acho maneiro. Um ingresso para você, amigo, ir ao cinema. Tem também essa bandeira do Esquadrão Suicida, assim, que você tem como prender aqui, sei lá, fazer uma cortina com ela, ou voar, colocar como uma capa. Não sei. Muito obrigado a galera da loja da DC que mandou pra cá essa caixa do Esquadrão Suicida. E fica o link aqui embaixo da loja dos caras e também um cupom de desconto do 2 quadrinhos que tu pode usar e comprar as camisetas legais que eles têm. Bom, é isso. Eu espero que esse programinha tenha sido útil aí pra ti. E um bom final de semana, tá? Tchau, tchau. E não deixe de comentar aí o que tu achou de algum dos quadrinhos que eu comentei, tá? Porque aí eu me sinto menos sozinho nesse universo.